Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No meu outro canal eu falei várias vezes da minha experiência morando em outros países, Canadá, Austrália, agora Portugal, em breve Alemanha, mas eu quero aqui nesse canal falar um pouco disso e também colocar um pouco da perspectiva religiosa aí no meio e o quanto que isso influenciou a minha saída no Brasil e também o quanto que isso impactou a minha volta, quando eu voltei pro Brasil para ficar pouco tempo. E é sempre assim, né? Na primeira semana é tudo maravilha, você revê os amigos, a família e tal, mas depois de 2 semanas já é complicado a coisa, né? Você começa a ver tudo de ruim, de mal, enfim, não vou falar do óbvio aqui, mas uma coisa assim que eu tinha esquecido e que quando eu voltei para o Brasil ano passado para ficar um tempo, eu reparei e muito o número de igrejas e botecos, principalmente nos lugares mais pobres. Mas é muito mesmo, é mais do que pizzaria até, mas pizzaria é uma coisa boa, né? Agora, igreja e boteco, parece que o brasileiro só pensa nisso. Uma coisa que eu não pude deixar de notar, né? O número, parece que eu voltei pro lugar onde eu morava quando eu era criança, né? Depois de 3 anos eu voltei, depois fiquei mais 2 anos fora, eu voltei, depois fiquei mais não sei quanto tempo e voltei de novo, né? Então eu sempre voltava pro Brasil de tempo em tempo. E eu via como que as coisas iam mudando, cada vez mais igrejas. Antes o que era uma pizzaria fechou e virou uma igreja, o que era uma academia fechou e virou igreja, o que era uma quitanda que vendia frutas, legumes e coisas para comer e tal, fechou e virou uma igreja. Até o lugar ali que era um boteco mesmo, né, que já tava lá, que eu lembro desde moleque, o boteco tava lá, vendendo pinho, um monte de bêbado, e agora o negócio tinha virado uma igreja. Então é mais e mais igrejas, eu vejo um número crescente de igrejas, é incrível a preocupação, o interesse que o brasileiro tem em igreja e boteco. Claro que a pessoa que tá ali bebendo, não tá fazendo mal a ninguém e tal, se a pessoa paga as contas dela, né, então a pessoa é livre para fazer o que quiser, desde que ela não está extrapolando aí no direito dos outros. Então não é isso que eu estou criticando, mas isso é um reflexo da falta de cultura do país, né, porque seria muito mais interessante se houvesse mais museus, bibliotecas, talvez mais escolas, mas não, desde o começo da colonização do Brasil eles pensaram primeiro nisso, igreja, construir mais igrejas. Olha a diferença da Austrália, por exemplo, onde eu morei. Quando os britânicos começaram a colonização, já em poucas décadas, na verdade 8 décadas mais ou menos, eles construíram a primeira universidade. Aí você pensa, pô, mas 80 anos é tempo pra caramba, é muito tempo. Pô, mas espera aí, nós estamos falando de uma época em que nem haviam inventado ainda o navio a vapor, em que tudo era muito devagar. Não é que nem hoje que você pega um avião em Londres e em 20 horas você está lá na Austrália, fazendo escala, é claro. Mas não, naquela época era em 20 dias, não, na verdade mais até. E para voltar também, para trazer a tecnologia, então era muito, muito, muito devagar. Então se fosse nos termos de hoje, né, nós veríamos tipo assim, uma evolução muito rápida. E assim, claro, também eles não vão chegar e logo criar uma universidade, sendo que não tem estrutura, não tem estrada, não tem habitações, não tem pessoas para estudar. E isso porque também a Austrália começou como uma colônia penal, ou seja, para onde eles levavam os maus elementos, os criminosos, né? E mesmo assim, 80 anos depois, eles criaram aí a Universidade de Sydney. E depois criaram mais e mais e mais. Então, essa é a diferença. Eles eram bem cristãos também, construíram muitas igrejas, há muitas igrejas na Austrália. A religiosidade vem caindo, mas para um país desenvolvido, a Austrália ainda tem uma boa porcentagem de cristãos, embora, como eu já mencionei, a intensidade da religiosidade entre os cristãos na Austrália é bem menor que aquela religiosidade dos cristãos no Brasil. Mas mesmo assim, é isso muito importante, eles valorizaram o progresso, a ciência. Eles sabiam desde o começo em que para você criar alguma coisa, inventar alguma coisa, descobrir uma teoria, criar uma nova tecnologia, você não faz isso rezando para o Papai do Céu, você faz isso através de ciência. Mesmo quando o inventor, o cientista, é cristão, mesmo quando ele acredita, ele sabe que, opa, eu não posso rezar e construir uma nova tecnologia e fazer tudo aparecer, eu tenho que meter as mãos na massa e usar um método científico. É assim que funciona, então eles parece que até um certo ponto souberam separar bem e investiram bastante na ciência, enquanto que no Brasil só pensaram em converter índio. Não, prioridade total. Em vez de levar jesuítas a bordo, ou melhor, né, ao invés de levar cientistas a bordo, levaram jesuítas na intenção não mais de ensinar, que os jesuítas faziam muitas coisas boas, eu sei, mas também, infelizmente, o lado ruim de querer converter e impor o cristianismo e converter os índios, e aqueles que não aceitam muitas vezes
também, quer dizer, houve a tentativa de tentar escravizar os índios, que não deu muito certo, depois vem a questão da escravidão também, mas enfim, isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é que houve um desinteresse muito grande, desde o início no Brasil, para investir nesse lado da ciência, e um interesse enorme em investir massivamente em religião. Igreja, construir igrejas, igrejas, igrejas e mais igrejas, em vez de colocar os jesuítas para descobrir, desenvolver teorias, inventar novas coisas, tecnologias e tal, estudar. Não, coloca os jesuítas para pregar a Bíblia, enfiar a goela abaixo nos índios. E eu acho que isso foi, infelizmente, algo muito triste, que reflete até hoje, 500 anos depois. Você pensa, mas isso foi há 500 anos atrás, e continuou por séculos. Quando que a primeira universidade no Brasil foi fundada? Há um debate sobre o que é uma universidade de fato, e não um curso universitário. Mas isso demorou pelo menos séculos. Demorou séculos para acontecer no Brasil. Só quando a família real teve que morar no Brasil é que houve uma melhora na infraestrutura em questão de avanço de conhecimento tecnológico. Isso é muito triste, né? Porque desde o começo, chegou no Brasil, a primeira coisa, vamos rezar um Pai Nosso aqui, vamos converter os índios. E deixou de lado eles deixaram de lado todo esse progresso que poderia ter sido feito se eles tivessem investido em ciência. Então nós vemos isso até hoje também na questão cultural, é um povo que está lá rezando, esperando que Deus resolva os problemas, e quanto mais você espera pelos céus, mais isso acontece. Ouviram? Então exatamente isso, esse silêncio, quando você reza para os céus é isso que você ouve, né? Esse silêncio. De vez em quando umas trovoadas também, chuvas, mas enfim, nós não podemos deixar de lado o progresso, né, que pode ser feito se nós investirmos em conhecimento, em cultura, em vez de ficar construindo igrejas, ou pensa numa biblioteca, numa livraria talvez, em algo que vai aumentar o conhecimento. Claro que no estado de decadência cultural que está o Brasil hoje, o povo quer igreja e boteco. Não adianta você simplesmente chegar lá na periferia e colocar bibliotecas e colocar museus que as pessoas não vão nem, talvez vão até vandalizar aquilo ali, do mesmo jeito que um macaco no zoológico joga cocô nos turistas, acho que as pessoas vão fazer isso lá. Eu sei que é politicamente incorreto, mas pelo fato de eu ter vindo desse lugar, dessa pobreza e tudo mais, ter passado por isso, acho que eu posso falar sem soar discriminatório. Claro que sempre tem os dodóis da vida, mas também talvez eu acho que eu devo expressar minha infelicidade com isso num tom que muitos vão julgar politicamente incorreto, mas enfim. Então, acho que é isso também. Temos que investir mais na cultura, conhecimento, buscar as coisas. Hoje com a internet, ao invés de ficar só vendo vídeos de gatinhos, animais brigando, coisas bonitinhas, entretenimento, e o que é bom, até um certo ponto, nós também devemos usar a internet para buscar as coisas, quebrar essa barreira da superficialidade do pensamento, de querer ter respostas prontas para tudo, ainda mais na questão de religião, né? Prove que Deus não existe. Mas então quem foi que criou tudo? Né? Se nós viemos do macaco, por que ainda existem macacos? E talvez tentar quebrar essa barreira e pesquisar de fato, e saber ter um pensamento crítico, e não em fontes de procedência duvidosa ali, de pessoas que estão simplesmente repetindo as mentiras, ou então alguém postou uma foto de uma reportagem falsa e a pessoa propaga essa foto, e assim todo mundo vai compartilhando a mesma coisa no Facebook e nas mídias sociais, pensando que é verdade, mas na verdade não é. É alguém que simplesmente inventou alguma mentira e isso foi se propagando na internet. Por que essas mentiras se propagam? Porque a pessoa vê aquilo e já nem pensa. Aquilo está de acordo com o que ela quer acreditar. Se é uma política, uma notícia sobre algo que um político que ela não gosta fez de ruim, então ela já compartilha sem pensar se aquilo é verdade ou não, porque aquilo já está de acordo com o que ela acredita. Então as pessoas fazem muito isso em questão de religião e de política, e às vezes não param para pensar, então é uma superficialidade, como se fosse um robô ali automático. Né? Então tem que quebrar isso, mesmo que seja algo que está de acordo com o que você acredita, que você viu compartilhado numa mídia social, pense, é verdade mesmo? Deixa eu pesquisar. Às vezes 30 segundos do seu tempo e você já vê um argumento contrário. Então é isso. Bem, um vídeo improvisado aí com uma mensagem, como eu disse no vídeo anterior, eu estou fora de forma, mas quero voltar a postar mais vídeos nesse canal, então eu vou deixar aqui essas reflexões e espero que essas reflexões possam ajudar algumas pessoas. Então, para quem pensou em dizer que eu só reclamo do Brasil e critico e não faço nada, vou também deixar um link aqui de um vídeo que eu fiz recentemente sobre como ajudar o Brasil, mesmo morando no exterior.
E eu falei também do que eu faço para ajudar o Brasil nessa questão de investir em cultura também, né? Na questão de aprender inglês, que é algo muito relevante no Brasil, que muitas pessoas querem aprender, precisam. Eu ajudo com isso também, na medida do possível. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.